Bernardo Kister, eu tenho uma pergunta muito simples para você. Você está ameaçando os bispos? Você quer dizer para os bispos brasileiros o que eles devem ou não fazer? Olha, eu acho que você tem muita sorte de viver nos tempos em que vivemos hoje. Porque se você vivesse no tempo da Inquisição, provavelmente você já teria sido queimado na fogueira, considerado anátema, um herege por provocar os católicos contra os seus líderes, contra os apóstolos eleitos por Jesus, porque é isso que os bispos são. Eles foram eleitos por nosso Senhor Jesus Cristo para governar o povo de Deus. E quando você quer dizer para os bispos o que eles podem e o que eles não podem fazer, o que você comete é anátema. Você não pode ser considerado católico fazendo o que você faz. Eu sinto muito, mas quando eu assisto um vídeo seu, exatamente como esse que está aqui atrás de mim, dizendo para os bispos, não digam, não falem nada contra o golpe militar de 64, não faça nada contra o governo Bolsonaro, não diga que vocês são contra uma coisa ou outra que o governo faz. O que você está fazendo é querer dizer para os eleitos de nosso Senhor Jesus Cristo, como líderes da igreja, o que eles podem e o que eles não podem fazer. Mas eu tenho uma notícia muito triste para você. A igreja já condenou o golpe militar de 64. Chama de golpe, chama de ditadura militar, porque é isso o que foi. Um período triste e nefasto para a história do Brasil, quer você queira ou não. Tudo que eu percebo nos seus vídeos ameaçando os bispos, provocando o povo de Deus contra os seus líderes, o que eu percebo é apenas uma tentativa de prejudicar o crescimento da igreja. Você usa o rótulo de ser católico para prejudicar a igreja. Eu sinto muito, mas eu sentaria com você hoje ou a qualquer momento que você quiser para mostrar o quanto você erra. Você não é capaz de fazer basicamente a teologia mais simples, mais rasa, inclusive porque você é um seguidor cego de Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que erra na doutrina mais básica e simples. E eu vi, você tem vídeo defendendo estas falsas doutrinas que o Olavo de Carvalho defende contra a igreja, dizendo que estão defendendo a sã doutrina, mas o que eles estão fazendo, o que você faz, o que Olavo de Carvalho faz é tirar o povo da igreja. E só para te deixar um pouco mais triste, eu separei aqui a nota da CNBB quando foi dos 50 anos do golpe militar. Ou seja, 5 anos atrás, uma declaração por tempos novos com liberdade e democracia. E veja exatamente o que a CNBB publicou quando foi os 50 anos do golpe militar. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil faz memória neste 1º de abril, porque esse foi o real dia do golpe militar, e os militares levaram para o dia 31 de março para não ficarem associados com o dia da mentira. Mas o golpe foi uma grande mentira. Diziam que iriam salvar o Brasil de um comunismo, como fazem agora. Criam este fantasma e este monstro imaginário para enganar as pessoas. Mas foi no dia 1º de abril. Golpe militar é uma mentira. Luta contra o comunismo é uma mentira. Principalmente essa luta que você diz ter contra o comunismo na Igreja Católica. Isso é uma mentira, é uma farsa para enganar o povo de Deus. E continua a nota da CNBB. Com todo o Brasil, dos 50 anos do golpe militar, civil-militar de 64, que levou o país a viver um dos períodos mais sombrios de sua história. Recontar os tempos do regime de exceção faz sentido enquanto nos leva a perceber o erro histórico do golpe, a admitir que nem tudo foi devidamente reparado e a alertar as gerações pós-ditadura para que se mantenham atuantes na defesa do Estado Democrático de Direito.
Se é verdade que no início setores da igreja apoiaram as manifestações que resultaram na chamada revolução, entre aspas, com vistas a combater o comunismo, também é verdade que a igreja não se omitiu diante da repressão, tão logo constatou que os métodos usados pelos novos detentores do poder não respeitavam a dignidade da pessoa humana e seus direitos. Estabeleceu-se uma espiral de violência com a prática da tortura, o cerceamento da liberdade de expressão, a censura à imprensa, a cassação de políticos. Instalaram-se o medo e o terror. Em nome do progresso que não se realizou, povos foram expulsos de suas terras e outros até dizimados. Até hoje há mortos que não foram sepultados por seus familiares. Ainda paira muita sombra a encobrir a verdade sobre os 21 anos que fizeram do Brasil o país da dor e da lágrima. Ajuda-nos a pagar essa dívida histórica com as vítimas do regime, a Comissão da Verdade, que tem por objetivo trazer à luz, sem revanchismo nem vingança, o que insiste em ficar escondido nos porões da ditadura. Graças a muitos que acreditaram e lutaram pela redemocratização do país, alguns com o sacrifício da própria vida, hoje vivemos tempos novos. Respiramos os ares da liberdade e da democracia. Porém, é necessário superar a injustiça, a desigualdade social, a violência, a corrupção, o descrédito com a política, o desrespeito aos direitos humanos, a tortura. A democracia exige participação constante de todos. Assina essa nota Cardeal Raimundo Damasceno Assis, que à época era arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís do Maranhão, que à época era vice-presidente da CNBB, e Dom Leonardo Ursch Stein, bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB à época. Inclusive, eu conheço pessoalmente o Dom José Belisário, que é um amigo da minha família, e eu creio certamente que este é um homem inspirado por Deus, eleito por Deus para ser bispo da igreja, como eu creio que todos os outros bispos da nossa igreja foram eleitos por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aqui a nota que você quer que a CNBB não faça, porque ela já fez, Bernardo. A CNBB já se manifestou contra o regime militar, chama de regime de exceção, chama de golpe militar, porque estes são os nomes, e não esconde a verdade. Houve morte, houve censura, houve perseguição, e não houve luta contra o comunismo, porque isso era uma mentira, exatamente como começou o golpe, como uma mentira, no dia da mentira, 1º de abril. Essa é a verdade sobre o regime militar que aconteceu no Brasil. Um regime de exceção que destruiu a democracia no Brasil, perseguiu a igreja, perseguiu bispos, perseguiu religiosos, perseguiu religiosas, sacerdotes, leigos, pessoas engajadas na luta social, na defesa dos mais pobres. É isso que aconteceu. E o que você faz? Envergonha os católicos, envergonha as pessoas que realmente creem na igreja e na verdade. O que você está fazendo é colocar o povo contra os seus pastores. Do meu ponto de vista, isso é anátema. Você está pregando contra a igreja. Inclusive tem um vídeo meu aqui em que eu analiso as coisas que eu consideraria até heréticas do seu ponto de vista. Eu vou deixar link na descrição, mas eu acredito que você já viu. Mas aquelas pessoas que ainda não viram, eu recomendo que assistam. Porque você está ao lado de pessoas como Olavo de Carvalho, que só querem tirar as pessoas da verdade da igreja. Só querem perseguir o Papa Francisco. Pessoas como Olavo de Carvalho consideram o Papa Francisco comunista. Todo mundo que não pensa como você, que não pensa como o seu grupelho, são comunistas.
Todo mundo é inimigo, todo mundo é de esquerda, toda esquerda é comunista, todo mundo que defende os mais pobres, que tem uma visão de defesa social, são comunistas. Todo mundo que prega o evangelho do seu ponto de vista são comunistas. Olha o absurdo das bobagens que você tem criado e tem elaborado e tem falado. De novo eu repito, sorte sua que você não vive no tempo da Inquisição, porque você já teria sido queimado na fogueira, teria sido excomungado da igreja. Talvez por bondade dos bispos, do bispo da sua diocese, provavelmente você ainda não foi excomungado, porque acreditam que é possível te converter realmente para a fé. Mas quando eu observo você falando da igreja, você me parece apenas um infiltrado, um herege, querendo tirar o povo de Deus de dentro da fé. Você, para mim, só parece aqueles velhos reformadores da reforma protestante que diziam estar querendo buscar a verdadeira origem da fé, mas que só acabaram levando o povo para longe de Deus, para longe do centro da fé. Fica aqui o meu embate, a minha referência contrária para que os católicos tenham outras posições diferentes dessa que você, como influenciador, tem causado apenas para provocar o mal e a divisão dentro da igreja. Tá aqui a nota da CNBB que você não queria que a igreja fizesse, porque ela já fez há 5 anos atrás. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já se posicionou. E não existe posição diferente, porque isso seria revisionismo. E a igreja não faz revisionismo com a verdade. A igreja não compactua com a mentira, com a distorção. A igreja não compactua com regimes antidemocráticos que provocam a morte, que perseguem os mais pobres. A igreja não compactua com torturadores. E nem mesmo com pessoas que defendem a tortura e que acham que a tortura é algo normal. A igreja não vai compactuar com governos que só esperam que as pessoas abaixem a cabeça e concordem com eles e não façam críticas. Todo governo é passível de crítica e vai ser criticado se for necessário. E esse é papel da igreja, sim. É papel dos bispos, é papel do Papa, é papel dos padres e é papel de nós, leigos. Por isso a igreja debate, sim, políticas públicas, para que as pessoas entendam realmente como nós devemos nos engajar na política, na sociedade, para transformar ela de verdade. Isso é consciência cristã. Nós não somos deste mundo, mas vivemos neste mundo. E se vivemos nele, queremos que ele seja luz e exemplo daquilo que esperamos do reino dos céus. Fica aqui o meu recado, Bernardo. E se algum dia você quiser ter um debate sério, eu estou à disposição. Mas eu duvido muito, porque nem respondeu o básico daquele meu outro vídeo, se você realmente é católico, se você acredita em coisas como as que o Olavo de Carvalho prega, se você acha que o Papa é comunista ou que ele deve ser desprezado, o básico você não respondeu ainda. E eu espero que agora você pare de ameaçar os nossos bispos. O recado está dado, os links e as referências estão aqui embaixo na descrição.